Muito bem, aqui estamos para mais uma aula do nosso curso completo de CorelDRAW e hoje eu vou te mostrar uma ferramenta que talvez eu ainda não tenha mostrado aqui no curso, mas que volta e meia eu preciso usá-la. E a ferramenta em questão é a malha, ferramenta de malha, ok? Eu vou te mostrar dentro de um projeto fictício como você pode usar essa ferramenta para que ela funcione e como ela funciona, tá? Então vou pegar aqui a ferramenta de elipse. Vou segurar a tecla Ctrl e vou criar uma elipse aqui. Vou fazer uma cópia dessa elipse mais ou menos aqui para o lado, pode ser até aqui mesmo, tá? Vamos deixar mais ou menos aqui. Bom, vou selecionar essas duas elipses e vou clicar aqui na barra de propriedades em soldar. Desse jeito a gente une as duas elipses e forma um único objeto. Eu vou pegar aqui agora a ferramenta forma e perceba que a união dessa elipse, né, dessas duas elipses, já veio com alguns nós aqui, tá? Então vou pegar aqui, ó, selecionar esses três nós e vou arrastar aqui para baixo, segurando a tecla Ctrl, tá? E desse jeito a gente acaba já criando, né, o corpo de uma maçã, tá? Não tão perfeito, mas a gente já cria aqui o corpo da maçã. Bom, vou voltar e pegar a ferramenta de forma aqui, vou selecionar esse nó aqui, ó, e vou clicar aqui em suavizar nó. Quando eu clico aqui, ele deixa evidentemente o nó com a curva um pouco mais suave, né? Não fica aquilo marcado. Bom, e o começo de tudo é justamente isso aqui. Muito bem, aqui na minha paleta de cores eu vou clicar e segurar a cor vermelha para poder encontrar variações, né, desse vermelho. Então eu vou pegar aqui um vermelho mais opaco, pode ser esse aqui, ó, um vermelho um pouco mais fechado, né, opaco mesmo seria a palavra, para poder a gente começar a trabalhar. Aonde está essa ferramenta de malha? Geralmente ela fica dentro da ferramenta de gradiente. Então você clica e segura na ferramenta gradiente e você vai achar a ferramenta de malha, tá? Isso em qualquer outra versão do Corel também. Então vou clicar aqui e achar aqui, ó, preenchimento de malha. Eu também posso usar a tecla de atalho M para poder achar essa ferramenta. Bom, e aqui você percebe que o meu documento ele já veio com uma linha aqui na vertical e uma linha na horizontal. Eu posso criar outras linhas aqui também em cima dessas que já estão presentes no meu documento, no meu objeto. Por exemplo, aqui é um canto, eu posso pintar esse canto aqui com qualquer cor. Por exemplo, se eu der um clique aqui no branco, olha só o que acontece. Ele forma meio que um degradê, né, uma transição do branco para o vermelho ou para qualquer cor que fosse, mas de uma forma diferente de quando a gente usa a ferramenta gradiente, tá? Se eu clicasse aqui também, por exemplo, e desse a cor amarela, por exemplo, olha só que mistura bacana que ele faz, tá? E isso porque eu estou usando essa maçã dividida em 4 partes, então por isso uma cor ela acaba adentrando muito o outro espaço. Vou dar um Ctrl Z para voltar aqui e vou fazer o seguinte. Vou dar 2 cliques aqui, ó, e ele vai criar mais uma linha para mim. Mais uma linha, tá vendo só? E cada 2 cliques que eu vou dando aqui, ele vai criando uma malha aqui. Aqui também a mesma coisa. Posso dar 2 cliques aqui e ele vai criando essa malha. Isso vai fazer com que a transição entre uma cor e outra seja um pouco menor. E eu também tenho mais opções de transição de cores. Então eu posso pintar cada quadradinho desse com uma cor diferente e ele adentra menos uma outra cor, uma outra parte do meu objeto, como vocês estão vendo aí. Por exemplo, eu vou pegar toda essa lateral aqui, tá? E vou pintar com um tom mais forte de vermelho, para poder criar ali uma borda, como vocês estão vendo ali, ó. Então, vou pintar aqui com esse tom de vermelho mais forte e aí eu crio essa borda que vocês estão vendo aqui, tá? Posso fazer isso aqui embaixo também, ó. Vamos pintar aqui em cima também, vou selecionar aqui esse nó daqui, vou pintar aqui também com um tom de vermelho. Pronto, olha só, aqui eu já tenho uma borda mais escura, tá? Então fica um degradê ali, uma passagem de cor bem interessante. Eu poderia também pegar a ferramenta forma mais uma vez aqui e fazer isso aqui também na lateral, tá? Deixar aqui, ó, bem clarinho aqui na lateral. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado final disso aqui. Embora, né, vocês já devem ter visto aí na thumbnail, mas o processo é esse aqui, beleza? Aqui no canto eu vou dar um tom de branco, vou pintar aqui de branco, para poder criar essa, tipo um reflexo, né? Deixar desse jeito aqui. Aqui embaixo eu vou colocar mais um também, ó.
Deixar desse jeito aqui, tá legal. Muito bem, na versão 2019 a gente tem aqui a barra de propriedades. Quando a gente seleciona essa barra de propriedades, caso não esteja aparecendo para você, é simples, tá? É só vir aqui em janela, você vai procurar aqui janelas de encaixe e marcar propriedade, ou usar o atalho Alt Enter. Então, voltando aqui, tá? Depois que você habilitou a barra de propriedades aqui, essa ferramenta malha, ela já vem ativa aqui, né? Já está ativada porque a gente já usou ela nesse objeto. Então, aqui eu tenho o número de colunas e o número de fileiras, que é justamente isso aqui, ó. Então, a gente tem o número de colunas aqui na vertical e o número de fileiras, tá? Então, quanto mais fileiras, mais suave vai ficar a transação de cores. Por exemplo, eu vou aumentar aqui o número de colunas, tá? Vou pegar aqui essa parte branca, ó, e vou aumentar aqui o número de colunas. Vocês podem ver que ele vai aumentando ali e a transição do branco vai ficando mais suave. Olha só que interessante, tá? Então, quanto mais colunas eu adiciono aqui, né, mais pontos ele vai colocando e vai deixando a transição de cores bem mais suave. Voltar aqui agora para a ferramenta de seleção. Olha só, então a gente tem uma transição mais suave aqui. Poderia continuar aumentando aqui, ó. Ok, agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar novamente a ferramenta elipse, vou criar aqui uma elipse, vou fazer uma cópia dela mais ou menos até aqui. Vou clicar e segurar aqui na ferramenta de malha, né, para quem usa a versão 2019, e pegar a ferramenta de preenchimento inteligente. Para quem usa outras versões, pode procurar aqui também, ó, na fileira que você vai encontrar, tá? Eu não sei a ordem que ela está nas versões anteriores. Bom, e aí eu vou dar um clique aqui no meio. Desse jeito, eu posso deletar essa elipse e posso deletar também outra elipse. Eu acabei de criar um novo documento aqui, tá? Um novo objeto. Clicando e segurando aqui na ferramenta cortar, eu vou encontrar a ferramenta de faca. Eu vou selecionar ela e vou clicar aqui no topo, ó, e clicar aqui e arrastar até embaixo. Desse jeito você pode não ter percebido, mas eu acabei de cortar o objeto, tá? Então já fica aí a dica, a ferramenta de faca serve para isso, tá? Vou voltar aqui e pegar a ferramenta gradiente, clicar aqui de um lado, clicar do outro. E desse jeito aqui, ó, eu fiz um novo objeto mais uma vez. Esse daqui eu deleto. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou pintar aqui com um tom de verde, tá? Deixa eu procurar aqui um tom de verde forte para a gente criar uma folhinha ali. Pode ser esse aqui mesmo. Vou remover o contorno. E aqui é o seguinte, ó, com um lado da folha selecionado, eu vou pegar novamente a ferramenta de malha, ok? Vou dar um clique aqui no nó aqui do centro, ó, tá? Deixa eu clicar aqui, pronto. Dá um clique aqui no nó aqui do centro. E vou pegar um tom de verde mais claro. Pode ser esse aqui mesmo. Esse aqui ficou muito, né? Deixa eu pegar aqui. Pronto, pode ser aqui. Aqui também é a mesma coisa. Seleciono aqui esse nó e pinto aqui com um tom de verde. Muito bem, aqui a gente já tem basicamente uma folha, né, criada. Não vou encher de detalhes aí, é só para dar exemplo. Vou dar um Ctrl G aqui, ó. Vou trazer aqui para cima. Vou rotacionar essa folha. Deixar mais ou menos desse jeito. E aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou dar um clique aqui, ó, na ferramenta de mídia artística. Eu vou selecionar ela. Vou pegar aqui a ferramenta de mídia artística. Pode ser essa aqui que tem a borda, a ponta mais arredondada. E vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui, ó, até aqui no centro. Pronto. É como se eu tivesse criado aqui vamos dizer assim, um caulezinho, né? Uma pontinha ali, para poder a gente colocar a nossa folha. Vou mandar ele aqui para trás da maçã, tá? Deixar mais ou menos aqui, ó. Poderia pintar de outra cor e tudo mais, mas vou deixar preto assim mesmo. Vou pegar aqui a minha ferramenta linha de 2 pontos. Vou traçar uma linha mais ou menos aqui assim, tá? Desse jeito aí tá bom. Vou posicionar aqui a minha folha aqui, ó. Pronto, e aí a gente tem uma maçã praticamente criada, né? É uma ilusãozinha que dá para passar, né? Já dá para você ir treinando aí um pouco mais as utilidades dessa ferramenta de malha. Eu poderia também adicionar um ruído aqui. Eu vou selecionar essa maçã, vou vir aqui em FX ou Efeitos, vou clicar em mais, isso para quem usa a versão 2019, para quem não usa, converte essa maçã em bitmap, vai na própria aba de bitmap e procura por ruído, tá? É fácil também. Então vou vir aqui em adicionar ruído e vou clicar aqui em adicionar. Mudei a cor aqui do ruído para branco, coloquei a opção em uniforme e o modo de cor simples. Você pode ir testando aqui outras variações, né, para ver qual fica melhor para você. No meu caso vou deixar aqui em simples mesmo. Estou diminuindo aqui um pouco mais a intensidade, tá? A densidade na verdade, e vou dar um OK.
Pronto, desse jeito aqui eu aplico alguns ruidinhos aqui na maçã, o que deixa esse efeito um pouco mais verdadeiro. Bom, claro que a gente poderia diminuir aqui esse brilho que está muito forte, né? A gente poderia trabalhar um pouco mais nele, deixar ele um pouco mais singelo, ficaria bem mais aceitável, né? Próximo assim da realidade, claro, mas ficaria um vetor mais trabalhado. Só para enfeitar esse layout aqui, tá? A título de informação, eu vou pegar aqui uma cópia dessa folha, vou rotacionar aqui, tá? Vou aumentar, ó, posicionar aqui no canto, vou pegar uma outra cópia, posicionar ali em cima, ok? E vou vir novamente na aba de propriedades, FX, vou escolher aqui o efeito de desfocagem e desfocagem de movimento. Desse jeito aqui mesmo, vou dar um OK, tá? Vou até diminuir essa aqui, ó, deixar ela aqui e vou fazer uma cópia dessa aqui que já está desfocada. Fiz uma cópia aqui para baixo, vou dar 2 cliques aqui na ferramenta retângulo, vou pegar aqui a ferramenta de gradiente, vou criar aqui um gradiente, vamos botar aqui um gradiente radial, deixar aqui desse jeito mais ou menos, vou pintar aqui o centro de verde, vou deixar aqui por fora de branco mesmo, tá? Deixar esse tom de verde ali no centro, ó. Acho que vai ficar bem bacana. Muito bem, e agora eu vou pegar essas 2 folhas aqui, vou dar um Ctrl G nela, vou clicar com o direito, vou vir aqui em Power Clip dentro e vou clicar aqui no retângulo, só para colocar aqui dentro. Eu poderia enfeitar esse cenário com mais algumas folhinhas ali, né, sem problema nenhum. Para melhorar essa ilusão, ou deixar como se essa maçã estivesse flutuando, eu poderia pegar aqui a ferramenta de elipse, né? Criar aqui um elipse, né? Pintar aqui de preto, ó. Pintar aqui de preto, remover o contorno. Vim aqui em FX também, mas vamos botar aqui desfocagem, desfocagem gaussiana. Desse jeito aqui já tá legal, ó. Tá? Aumentar um pouco mais essa elipse. Agora eu vou vir aqui na aba Bitmap, converter em bitmap, bitmap 24 bits, né? Vou dar um OK. Vou pegar a ferramenta transparência e aplicar uma transparência aqui, ó. Vou mudar aqui a opção para elíptica e aqui no meio eu vou colocar branco, tá? Vou dar um clique aqui, mudar para branco e aqui fora, na cor de fora, eu vou colocar o tom de preto. Pronto, desse jeito aqui, ó. E a gente cria aqui uma ilusão bacana, né? De sombreamento ali. Pode ser desse jeito aqui. Pronto, bem interessante. E aí tá a nossa ilustração de uma maçã criada usando a ferramenta de malha. Se vocês gostaram dessa aula, clique em gostei, é importantíssimo, tá? Se inscreva no canal e deixe aí nos comentários o que você achou dessa aula, o que você achou dessa ferramenta e a gente se vê na próxima.